Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 25 de abril. E a gente começa essa edição falando de saúde. A campanha de vacinação contra a gripe está completando um mês hoje, com quase 24% do público-alvo imunizado. O Ministério da Saúde pretende alcançar pelo menos 90% até o fim da ação. Após um mês de intensa mobilização, a campanha de vacinação contra a gripe no país atinge nesta quinta-feira um total de 15 milhões e meio de indivíduos vacinados dentre os 75 milhões e 800 mil que compõem o grupo prioritário. E a expectativa é que até o dia 31 de maio, quando a campanha será encerrada, esse número chegue a pelo menos 90%. Embora a campanha tenha sido oficialmente iniciada no final de março, as doses começaram a ser aplicadas alguns dias antes, à medida que os estados recebiam as primeiras unidades da vacina. Este ano, a vacinação contra a influenza foi antecipada devido ao aumento da circulação de vírus respiratórios no país. O governo federal também adotou uma estratégia diferenciada para a região norte, imunizando a população entre novembro e dezembro, considerando as particularidades climáticas da região. Lembrando que a dose da vacina contra a gripe pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas, incluindo a da Covid. Essa proteção é crucial para evitar hospitalizações e óbitos. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, entre 5% e 10% da população mundial é infectada pelo vírus. Influenza anualmente, resultando em até 650 mil mortes. A imunização está liberada para idosos, gestantes, mulheres que deram à luz recentemente, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, professores da rede pública de ensino, entre outros públicos prioritários. E agora falando sobre educação, o número de professores concursados caiu ao menor patamar em 10 anos. Já as contratações temporárias cresceram entre 2013 e 2023, de acordo com um estudo do Todos pela Educação. Acompanhe. O relatório aponta que no ano passado, as redes estaduais de ensino tinham 356 mil temporários, uma alta de 55% em uma década contra 321 mil professores efetivos, uma queda de 36% no mesmo período. Em 2022, os docentes contratados também superaram o de concursados nas redes estaduais. O estudo mostra ainda que o número de professores temporários e efetivos muda de acordo com cada estado do país. Em 2023, 15 estados tinham mais professores temporários do que efetivos e, ao longo da década, 16 universidades federais aumentaram o número de professores temporários e diminuíram o quadro de concursados. O aumento das contratações de professores temporários é um dos principais motivos para o crescimento do quadro geral de docentes nas redes estaduais nos últimos anos. Entre 2020 e 2023, houve um acréscimo de quase 30 mil profissionais no corpo docente das redes estaduais. Ainda assim, durante uma década, o número geral de professores teve redução de 57 mil docentes, acompanhando a diminuição de matrículas da educação básica. Em 9 redes estaduais, o tempo de contrato de professores temporários é de apenas 24 meses, o que obriga que os professores enfrentem um processo de seleção a cada 2 anos, sem garantia de remuneração no intervalo entre os contratos. E após a repercussão da morte do cachorro Joca dentro de um avião da Gol na última segunda-feira, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que vai convocar uma reunião com as companhias aéreas para discutir normas mais rígidas para o transporte dos animais. Ao lado da primeira-dama Janja Lula da Silva, em um vídeo postado nas redes sociais, Costa Filho disse que instaurou um processo administrativo para apurar os motivos que levaram à morte de Joca. O ministro também cobrou uma investigação imediata da Agência Nacional de Aviação Civil e falou sobre a necessidade de uma legislação mais dura sobre o tema. Em nota,
A Agência Nacional de Aviação Civil informou que instaurou um processo administrativo contra a Gol para investigar os motivos que levaram à morte do cachorro. A companhia tem 3 dias para prestar informações sobre o caso. A agência solicitou à companhia aérea, entre outras informações, detalhes sobre as condições de transporte do animal, o seu envio para a localidade diversa da contratada e as condições para a prestação desse tipo de serviço. O objetivo é abrir processo de fiscalização conforme as constatações apuradas. Na segunda-feira, Joca morreu dentro de um avião da Gol. Ele deveria ter embarcado com destino a Sinop, em Mato Grosso, junto com o seu tutor, João Fantasini Júnior. Mas a aeronave pousou em Fortaleza, no Ceará. O tutor disse que apresentou um atestado veterinário à companhia aérea, indicando que o animal suportaria uma viagem de até 2 horas e meia. Mas o cão ficou quase 8 horas na aeronave. Ele ainda ficou cerca de 1 hora e meia na pista de embarque e desembarque, em uma temperatura de aproximadamente 36 graus. Segundo a família, Joca ficou dentro do canil sem comida ou água. O caso foi registrado como crime de abuso a animais. A Delegacia de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente está à frente do caso. Após a repercussão do caso, a Gol anunciou que o serviço está suspenso pelos próximos 30 dias para concluir a investigação do caso. E nos destaques internacionais, os protestos que tomam as universidades nos Estados Unidos se tornaram centro dos debates sobre a guerra em Gaza. Há mais de uma semana, estudantes dormem em barracas no campus da Universidade de Colômbia, em Nova York. O acampamento faz parte de uma série de protestos pela grave crise humanitária na faixa de Gaza, em meio ao conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas. Dezenas de alunos e graduados pedem que a direção da prestigiosa universidade corte os laços com empresas vinculadas a Israel. O protesto se estendeu para outras faculdades, como Harvard, Yale e MIT. As universidades se transformaram no centro do debate nos Estados Unidos desde que começou a guerra no Oriente Médio. Nos últimos meses, as reitoras das universidades de Pensilvânia e Harvard se viram obrigadas a renunciar depois de acusações de não fazerem o suficiente para proteger os estudantes judeus diante de um aumento de agressões antissemitas. Na semana passada, as tensões aumentaram quando a reitoria da Universidade de Colômbia autorizou a polícia a entrar no campus para deter os manifestantes. Políticos conservadores pediram a atuação da Guarda Nacional e a diretoria deu na terça um prazo de 48 horas para levantarem o acampamento, mas manifestantes descartam recuar. E antes de encerrar, vamos falar de esportes. Faltam 92 dias para as Olimpíadas de Paris e os preparativos continuam a todo vapor. Sonho antigo de moradores e turistas, mergulhar no Rio Sena está cada dia mais próximo de se tornar realidade. Paris planeja liberar os banhos em 2025, mais de 100 anos depois da prática ter sido proibida. Mergulhar no Rio Sena sob o céu azul e com a Torre Eiffel ao fundo. Este sonho antigo está prestes a se tornar realidade graças aos Jogos Olímpicos de Paris. O famoso rio parisiense, que está previsto para sediar a cerimônia de abertura das Olimpíadas em 26 de julho e provas aquáticas, terá o banho liberado para moradores e turistas a partir de 2025. A balneabilidade vai se tornar possível graças ao investimento de 1,4 bilhão de dólares, mais de 7 bilhões de reais, na despoluição em obras de saneamento. A vida marinha renasceu no rio, que atualmente abriga mais de 30 espécies de peixes. Apesar da melhora na qualidade da água, ainda há suspense sobre a realização das provas no Sena. Várias competições foram canceladas em agosto do ano passado por causa do nível de contaminação do rio. Em Paris, as águas pluviais e residuais passam pela mesma rede projetada no século XIX e, em caso de chuvas excepcionais, o esgoto transborda. Essa situação, juntamente com o posterior mau funcionamento de uma válvula, causou um aumento na concentração da Escherichia coli, bactéria que causa intoxicação gástrica. A prática de tomar banho no Rio Sena foi proibida em 1923 devido aos perigos causados pela navegação fluvial e pela poluição. Mais de 100 anos depois, o antigo sonho está cada dia mais próximo de se tornar realidade. Paris investe em 3 áreas para banho,
E outros 20 locais também estarão disponíveis na capital francesa. Um dos vários legados dos Jogos Olímpicos. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!